Missionária Edicleia, acho que uma boa parte da igreja já conhece, já esteve aqui algumas vezes, já esteve algumas vezes também no Tributos, não é? É da Igreja Assembleia de Deus, Madureira, amém. Pastor, como é que é o nome? Pastor Alexandre, amém. Que Deus possa te usar nessa noite com liberdade, tá? Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu glorifico a Deus, né? Porque Deus é bom. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Você está alegre nessa noite? Aplauda ao Senhor então, em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo das nossas almas, ele tenta de várias maneiras tirar nossa alegria, né? Mas vamos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 21. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 14. Gênesis 21, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Amém? Palavra bastante conhecida, igual todos nós, né? Conhecemos, que fala que Sarai ainda não era Sara, e Abrão não podia gerar por causa da esterilidade, da idade. E Sarai se apressou naquilo que Deus havia prometido a Abraão. Pegou a escrava Agar, que estava, morava com eles, e deu a escrava como mulher para Abraão, para gerar no lugar dela. Esse não era os planos de Deus. Não era o querer de Deus para a vida de Abraão e de Sara. Mas mediante a demora da promessa, Sarai quis, aleluia, de um jeitinho de ajudar a Deus, de fazer com que a promessa se cumprisse da maneira qual ela achava melhor. E ali, quando isso aconteceu, entraram em atrito Sara e Agar. E Agar fugiu da presença de Sara, da casa de Abrão. Diz a palavra que Agar foi para o deserto, louvado seja o nome do Senhor, para escapar do momento de humilhação que ela estava passando dentro da casa de Sarai. E Agar estava ali desapontada no deserto, sem saber o que fazer. Mas de repente o anjo do Senhor bradou a Agar e disse: Agar, de onde vens e para onde vais? E Agar disse ali: estou fugindo ali da humilhação de Sara. Estou fugindo da situação que eu estou vivendo ali dentro da casa do meu Senhor, da minha Senhora. Aleluia. Sabe que muitas das vezes não adianta fugir daquilo que Deus impôs na minha e na tua vida. Muitas das vezes entramos em situações que nós não temos nem culpa das situações a qual entramos. No caso de Agar, ela não teve culpa. Ela era uma escrava egípcia. Ela tinha ali que obedecer a Agar, a Abraão, a Sara e a Abraão. E ali ela o fez. Ela obedeceu.
Ela foi ser mulher de Abraão no lugar de Agar para gerar, no lugar de Sara para gerar. Aleluia. Não era o plano de Deus, não eram os planos de Agar, mas foi uma ordem que ela teve que cumprir. E ela entrou nessa situação de humilhação, de complicação, aleluia, sem ter culpa nenhuma. E quando ela se viu ali numa situação difícil, ela quis fugir daquilo. Ela foi embora debaixo das mãos de Sara, da servidão de Sara. E quando o anjo apareceu para ela ali no deserto, disse: de onde você vem e para onde você vai? Ela explicou ali para o anjo que estava numa situação difícil, aleluia, que ela também não tinha culpa. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele começa dizendo para mim e para você, que muitas das vezes nós queremos sair, escapar e fugir de situações a quais nós não temos culpa de estar nela. Quem sabe uma dívida que você não tem culpa de estar nela, um casamento complicado que você já foi, até pensou em ir no advogado e dizer que quer o divórcio, que quer se separar, numa situação que você olha e fala: olha, eu quero sumir, eu não quero ficar nessa situação, eu não tenho culpa da situação estar assim, então eu quero sumir. Mas o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nessa noite: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, permaneça exatamente no lugar aonde você está, porque Deus tem resposta e vitória para você. Mas eu não tenho culpa, Senhor, daquilo que eu estou vivendo, que eu estou passando. Mas diz o Senhor, aleluia: ei, acalma, tenha calma, porque o anjo disse a Agar: volte para debaixo da servidão, volte debaixo das mãos de Sara e fique ali, porque eu vou fazer, disse o Senhor para ela, você gerar, você vai conceber. Quando Agar saiu fugida de Sarai, ela já estava grávida, e o anjo disse: olha, você vai conceber, vai ter um filho, aleluia, o nome dele será Ismael. Louvado seja Deus. No deserto, muitas das vezes, por pior que seja a situação, tem promessa de Deus para as nossas vidas. O melhor lugar que Deus nos faz promessa é no deserto. Não vai esperar que Deus vai fazer promessa para você num lugar confortável, na sua zona de conforto, porque muitas das vezes queremos ouvir a voz de Deus e ficar ali na zona de conforto. Não, Deus vai fazer a promessa quando vê você lá no deserto. Deus vai te levar no deserto para fazer promessas para você lá no deserto. Aleluia. Não é agradável ter que fugir e ter que estar no deserto, mas é ali que Deus gosta de se encontrar com o crente. É na situação difícil. É onde você olha para um lado e para o outro e fala: mas por que eu estou nessa? Como é que eu fui me envolver numa situação dessa? Aleluia. Agar estava ali, mas o anjo do Senhor bradou, apareceu para Agar ali. Você quer ver o poder de Deus? Aleluia. Começa a dar glória a Ele no deserto. Agar estava fugindo, mas Deus está dizendo para você: não fuja, volte para debaixo das mãos de Sara, disse Deus para ela. Mas talvez eu não vou entender, Deus, o Senhor quer que eu fique nessa situação? Estou sendo humilhada, eu quero ir lá, chegar no meu chefe e pedir a conta. Eu não aguento mais essa situação de humilhação. Ei, Deus vai te colocar por cabeça, você não vai ficar por cauda. Deus vai te exaltar. Aleluia. Ele não te levou para este lugar para você, aleluia, ser humilhado, para você ficar numa situação de humilhação, não. E Agar obedeceu a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Continua no lugar aonde Ele te colocou. Aleluia. Vai passando pelo clive de Deus, vai passando por esse deserto, por essa humilhação. Isso não significa que você vai permanecer humilhado. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Agar nem imaginava o que estaria por vir na vida dela através daquela situação que ela estava vivendo. Mas Deus já havia projetado o milagre, o dia da exaltação, da vitória de Agar.
Sabe o que Deus está dizendo? Eu já preparei o dia da tua vitória. Ele já está marcadinho no céu. Aleluia. Não se adiante, não se precipite. Fique no lugarzinho aí dando glória, orando, clamando, exaltando o nome do Senhor. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Aleluia. Tem exaltação na tua vida. Se você crer, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E tudo quanto Deus prometeu a Agar aconteceu, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Agar saiu daquele deserto já gerando Ismael. Nasceu Ismael. Agar estava dentro da casa de Abraão, de Sara. Mas diz a Bíblia que as promessas na vida de Sara e de Abraão também se cumpriram. Sara também ficou grávida, gerou a Isaque. Mas ainda elas continuavam se desentendendo. E diz a palavra do Senhor que na festa de desmame de Isaque, Sara olhou para Abraão e disse: olha, manda essa escrava embora da minha casa. Eu não quero ela aqui que o filho dela seja herdeiro com o meu filho. Eu quero que ela vá embora. Pegue o que é dela, o menino, e despede Agar. Manda ela embora. Pensa você a situação. Agar havia sofrido um deserto na vida dela. Deus fez uma promessa para ela, mas novamente Agar volta a estar no estado de deserto de novo. Porque Deus disse a Abraão: olha, faça conforme Sara, sua mulher, te disse. Sabe que tem horas que nós não entendemos a Deus. Tem hora que nós não conseguimos entender os projetos de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Nós vamos olhar a situação da nossa história, da nossa vida, e vamos pensar: Deus, o Senhor não está nesse negócio não. Não é possível que o Senhor esteja nessa situação. Nós oramos a Deus e falamos, como Jó disse: o Senhor passa por aqui, eu não te vejo. Tem alguma coisa errada. Essa situação não pode estar sendo gerada pelo próprio Deus. O Senhor não pode ter permitido isso na minha vida. Aleluia. Mas diz o Senhor, a palavra do Senhor, que Ele também faz seus caminhos na tormenta e na tempestade. Deus também forma os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Tem hora que você vai olhar e parece que Deus não está no negócio, mas Ele manda dizer: ei, acalma-se, sou eu. Mas nesse vento Ele diz: sou eu. Mas nessa crise sou eu. Mas nessa enfermidade, Senhor, Ele diz: sou eu. Aleluia. Hoje nós não estamos entendendo. Talvez você não está entendendo o querer de Deus, mas Ele manda dizer: amanhã você vai entender que eu estive todo momento sobre o domínio da tua história, sobre o domínio da tua vida. Abraão não entendeu, mas obedeceu. Não queira entender os propósitos de Deus, queira obedecer o que Ele está mandando para a tua vida. Ele pega um odre de água, pega um pouco de pão, pega o menino e entrega a Agar, levanta de madrugada e disse: vai embora. Vai embora. Abraão podia ter dado tantas coisas para Agar. Era um homem rico, próspero. Ismael era DNA, era sangue de Abraão. Mas a Bíblia disse que ele deu apenas um odre de água e um pouco de pão. E uma criança para uma mulher sair andando pelo deserto novamente. Não é assim na vida nossa? Na vida do homem e da mulher de Deus? Passamos por um vale, por uma situação difícil. Falamos: Deus, agora foi a provação maior. Agora, depois dessa, não tem outra pior. Aí nós nos enganamos, porque acontece uma situação pior do que aquela, né? Costumamos dizer que existe o fundo do poço, mas também existe o ralinho que leva para o porão do fundo do poço. E aí, irmã, o que vou fazer agora? Eu esperava que o que eu passei já tinha sido suficiente. Lembra de Davi? Davi enfrentou Golias.
Mas num determinado tempo, diz a palavra, que se levantou um outro gigante, muitas vezes pior que Golias. Que aquele gigante havia sido forjado somente para destruir Davi. Tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos no pé. Quando eles bravejavam, Israel estremecia. Ele tinha sede de Davi, porque Davi havia matado seu antepassado. Assim é Satanás. Ele tenta. Nós estamos lutando uma guerra, ele sempre vem com outra pior. Mas saiba de uma coisa: nós, como igreja de Cristo, a guerra que nós guerreamos e vencemos hoje nos faz capaz de enfrentar uma outra guerra. Porque esse processo, esse vale, essa guerra que eu e você passamos, nos deu experiência, nos deu, aleluia, mais fortalecimento, mais fé para vencer uma outra adversidade. Aleluia! Não temas, diz o Senhor. Não temas, porque aquilo que você venceu e você está passando hoje, eu, o Senhor, vou te dar graça e força para passar por este vale, e nós iremos vencer também. Aleluia! Ele nos garante a vitória. E agora, passei por uma luta financeira, agora veio uma enfermidade. Não é assim? Passei a luta com o marido, agora vem com os filhos. E muitas das vezes há irmãos e irmãs que titubeam na fé. Fala: não, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aleluia. Mas Deus manda dizer: estou te forjando no fogo, estou te provando no fogo, porque eu tenho uma obra grande a realizar na tua vida. Através das bênçãos que eu vou te dar, das provações que você está vencendo, é para você testemunhar. Porque deserto não é só para fazer crente chorar, não. É para adquirir testemunho. Aleluia. Você vai falar que Deus cura como? Se você não passar pela enfermidade. Eu, ano passado, passei por várias situações. E uma delas foi que minha irmã foi acometida de um câncer entre o rim e o pâncreas. Câncer muito grave. E ali, quando eu olhei o laudo médico da biópsia, quando eu fui com ela até o médico, a sentença era de morte. A sentença era de morte. Era muito agressivo, de vários graus. Era uma coisa terrível, que eu nem deixei ela ler. Eu disse: Senhor, e agora? Mas o Espírito Santo falou para mim: eis que essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Aí você crê naquilo que você ouve, e tem que ter fé para acreditar. E lê, e você vê aquilo que você está lendo, a realidade da cirurgia, do que o médico chama e te fala. É difícil. É muito difícil ter fé. Ter fé não é uma coisa fácil. Aleluia. Mas quando eu li a biópsia, o resultado dos exames, todos negativos. E quando eu olhava para a palavra de Deus, que dizia: não é para a morte, é para a glória do meu nome. Eu dizia: Deus, como eu vou crer nisso? Como eu vou crer, Senhor? Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse? Mas você não prega? Você não prega? Você não diz que eu curo? Então é só blá blá blá. É só palavra vazia. É só barulho. Ei, crente, Deus quer te encher de verdade, é de testemunho. Você está pensando que o evangelho é só barulho? Evangelho é ter experiência com Deus, para depois você ter o que contar. Você tem que chegar e falar: Deus cura, cura mesmo, com propriedade. Aleluia. Não é só você sentar e ouvir uma palavrinha bonita, não. É você viver. É você viver. É você ter experiência com Deus. Hoje em dia ninguém quer mais ter experiência com Deus, tem medo. Tem medo do deserto, porque acha que Deus não vai com ele.
Mas Deus está dizendo: vou te passar pelo deserto, para que tu saiba que eu sou Deus, porque vou te tirar de lá, e você vai sair de lá cantando o hino da vitória. Aplauda e glorifica Ele se você acredita. Aleluia. Que bonitinho eu sentar dentro da casa do Senhor, um belo sermão, ótimos louvores, e ir para minha casa e não ter experiência com Deus. Deus está precisando de um povo forte, destemido. Tem um louvor na harpa cristã que nós louvamos na Assembleia de Deus que diz: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Tem outro hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, e do céu as lindas melodias se ouviram da escuridão. Você está entendendo? Não precisa temer, porque Ele vai contigo. Ele vai contigo, Ele vai passar contigo. E Deus dizia para mim: ei, eu sou contigo, não é para morte. E o médico dizia: vai morrer, vai fazer umas sessões de quimioterapia, mas aleluia, aleluia. Irmãos, foi tão difícil. Quando eu entrava ali no hospital estadual, na sessão de quimioterapia, eu olhava a situação a qual minha irmã saía dali. Irmãos, era para quê? Era para crer que ia morrer mesmo, porque era muito difícil. Toda vez que eu entrava com ela naquelas sessões, a esperança parece que ia. E Deus dizia para mim: profetiza a vida. Profetiza a vida. Profetizar a vida diante da morte é muito difícil. Aleluia. Porque as notícias carnais nos diz ao contrário, que vai morrer. Mas eu não tenho que ser carnal, eu tenho que ser espiritual. Ei, eu e você não somos dessa terra. Põe uma coisa na sua mente: você não é dessa terra. Aleluia. É igual as más notícias que ouvimos todos os dias, né? Satanás apronta o dia inteiro. Nós vamos lá, ligamos no final da tarde, é só uma notícia. Ele vai esfregar na nossa cara o que ele fez o dia todo, e nós abraçamos e concordamos, é verdade. Que crise, que situação difícil. Ei, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com crise nenhuma, com notícia má nenhuma. Você foi chamado para ser diferente. Nós somos a noiva de Cristo. Lembra lá no Egito? O que aconteceu? Praga para todo lado, mas na casa do povo hebreu, a praga não chegava. Nenhum mal te sucederá. Toma posse dessa palavra. Praga alguma chegará à tua tenda, e se entrar por um caminho, por 7 vai ter que fugir. Porque quem habita na tua casa, no teu lar, é o Senhor dos exércitos. Glorifique a Deus. Aleluia. E ali Deus dizia para mim: profetiza a vida. E eu entrava ali e profetizava a vida. Edneia, receba a vida. Vida, e para todos os enfermos que estavam ali. Situações terríveis. E ali terminou as sessões. E ela fez todos os exames pós-operatório, pós as sessões de químio. E a médica, a doutora olhou para ela e disse: Edneia, você vai fazer mais 2 sessões de químio por prevenção, porque você não tem mais nada. É difícil explicar, disse a doutora, mas você não tem mais nada. Se eu fosse você, eu dava glória e aplaudia. Se você estiver entendendo, aleluia. Se você estiver entendendo, Deus curou mesmo. Curou de verdade, minha irmã. Quando foi esses tempos atrás, ela voltou na médica, na doutora, e disse: ai doutora, para os exames
de rotina. Eu estou sentindo algumas dorzinhas assim. Ela olhou bem para o rosto dela e disse: Edneia, você está com dor? Toma um Anador, um analgésico qualquer, porque você não tem mais nada. Ela olhou para a minha cara e para dela e disse: olha, você está limpa, não tem mais nada. Olha aqui os teus exames, você está curada. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda existe uma cruz, ainda existe um Deus que cura, ainda existe um Deus que muda a história. Eu profetizava Isaías 53. Eis que ele levou sobre si todas as suas dores, as minhas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra ainda tem poder. Noiva de Cristo, acorda. A palavra ainda tem poder. Não importa o deserto que você está passando, Deus é Deus para te tirar dele. Mais um deserto, Agar. Mais um deserto. Quando a minha irmã foi curada, eu falei: pronto, agora acabou. De repente, eu sou diabética. Eu estou diabética, na verdade. Me deu uma bolha no pé. Aleluia. E de repente o meu dedo direito, do pé direito, o dedão, começou a infeccionar aquela bolha. E eu disse: meu Deus, que é isso? E Deus disse: estou te dando um livramento. Eu disse: meu Deus. Eu fui ao médico. Quando chegou lá, a doutora olhou e disse: olha, não tem mais condições, você vai ter que amputar o dedo. E eu comecei a me entristecer ali no hospital. Mas Deus me deu uma visão e disse: olha, eu te dei o livramento. Porque a visão que Deus havia me dado era da minha perna toda direita, até a parte do joelho sendo amputada. Disse: Deus, mas acabei de travar uma batalha. Deus disse: eu estou contigo, te dando vitória. Havia uma mulher que estava do meu lado, não era crente. Ela olhou para mim e disse: não vai chorar não, moça. Você não precisa chorar. Tem mais 9 dedos aí. Ei, dá glória a Deus. Eu disse: é, Senhor. Deus disse: é. Porque eu estou te dando um livramento. E eu deitei naquela maca, fui para o centro cirúrgico louvando exatamente esse louvor que eu falei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Mas irmã, você louvou a Deus? Louvei a Deus. Porque era para Satanás ter feito um estrago maior, mas Deus não permitiu. E Ele não roubou sequer um segundo do louvor que Deus colocou nos meus lábios. Eu fui louvando a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Antes disso, parece que é tudo derrota, mas é tudo vitória. Antes disso, mediante a enfermidade da minha irmã, minha mãe adoeceu de uma hora para outra. E quando ela, aleluia, estava ali, que eu levei ela até no UPA, voltei para casa com ela. De madrugada ela passou mal. Isso tudo assim, 3 meses, acho que nem isso. Ela passou mal. Colocamos ela no carro e fomos levar ela de novo no hospital pela manhã. O que aconteceu? O inesperado. O que ninguém esperava. Eu com a minha mãe deitada no banco de trás do carro, com ela nos braços. Minha mãe falece nos meus braços. Nos meus braços. O último suspiro da minha mãe foi nos meus braços, olhando para mim. E no culto fúnebre da minha mãe, o pastor me deu uma palavra. Eu digo: só o Senhor, pastor. Vem dar uma palavra missionária. Eu fui dar uma palavra. Eu falei: Deus, o que eu vou dizer agora? Você vai dizer que eu cumpri a promessa que eu fiz para você. Porque minha mãe era uma mãe de santo. Minha mãe servia aos demônios. E toda vez que eu dobrava o joelho para orar para minha mãe, eu dizia: Deus salva.
Deus, não permita que a minha mãe venha partir dessa terra sem ser salva. Eu subi a monte, desci a monte, clamando a Deus para que Ele viesse salvar minha mãe. Minha mãe foi salva. Minha mãe foi salva. Minha mãe se batizou, passou pelas águas, foi batizada com o Espírito Santo. Minha mãe estava servindo ao Senhor. Mas Deus conhece o amanhã. Ele conhece a minha vida lá na frente. Aprove a Deus recolher a minha mãe. E nesse dia, no culto fúnebre dela, eu disse: nenhuma unha da minha mãe ficou para o adversário. Deus a recolheu, mas eu sei aonde ela está, e sei que um dia eu vou me encontrar com ela, porque a esperança do crente tem que ser essa. E eu sei que um dia eu vou ver mamãe salva, coroada lá na glória. Aleluia. Você está entendendo? É fácil ser crente, mas é gratificante, porque Deus não fica nos devendo nada. Agar saiu errante pelo deserto de Berseba, sem direção. Quem sabe pensando em seu coração, mais um deserto, mais uma situação difícil. Meu Deus, e só foi piorando. Aleluia. Sabe por quê? Acabou a água. Acabou a água, e Agar estava ali com o menino, caminhou um tempo sem água, e piorou mais um pouco, acabou o pão. Tem hora que na prova é assim: a porta fecha, as dívidas vêm. Alguém, irmãos, mas não é porque Deus não é Deus, não é porque Ele está inerte. Igual disseram a Jesus: Senhor, a tempestade está assolando o nosso barco, o Senhor está aí dormindo, não vai fazer nada. Ele tem a hora de chegar, Ele tem a hora de acordar, Ele tem a hora de fazer o milagre. Mas enquanto a hora não vem, Ele não vai deixar você perecer. Você não será envergonhado e nem confundido, nem humilhado. Mandaguiaçori andarai. Para de desespero. Lembra de Jairo? Foi lá buscar Jesus na beira da praia. Quando Jairo ia chegando perto, quando Jesus ia chegando perto da casa de Jairo, chegaram até Jairo, os desesperados. Falaram: não incomode mais o mestre, sua filha está morta. O que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Receba essa palavra. Não temas, crê somente. Não importa a notícia, não importa a situação, não temas, crê somente. Quando Jesus chegou lá perto da casa de Jairo, estava cheio de desesperado. Gente se descabelando, se batendo nas pernas, gritando. Sabe o que Jesus falou? Manda todos esses incrédulos embora. O negócio de Deus é com crente. O negócio de Deus é com crente. Deus quer te tornar crente. Ei, não é de carteirinha, roupa de crente, Bíblia de crente, não. É experiência. Aleluia. Ele quer te levar a lugares altos com Ele. Ele quer te levar a ter experiências tete a tete com Ele. Não é emoção, não. Emoção para Deus não vale nada. Mas eu fui orar, eu dei uma choradinha daí. Se você não tiver fé, nada vai resolver. Quem Jesus chamou? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, só. Muitos não estão aptos nem para saber da prova que você está passando. Viu? Não conta para todo mundo, não. Conta para Deus. Não é todo mundo que tem que saber do seu problema. Porque vai olhar para você e vai dizer: que você não é crente? Mas você não está lá na igreja, não ora, não dá dízimo? Dá dízimo, mas a porta está fechada. Dá dízimo, mas olha lá a dispensa dele. Olha a dispensa dela. Olha lá a dívida. Ei, Deus está permitindo você passar esse deserto, porque Ele vai te exaltar no deserto. Não precisa ninguém ficar sabendo como vai. Faz igual a sunamita. Vai bem contigo? Vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. Está lá morto, mas vai tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. A menina está morta, mas quando Jesus chegar,
Ei, mas não vai ter para a morte, não vai ter para demônio, não vai ter para doença, não vai ter para enfermidade, não vai ter para vício, não vai ter para contenda, não vai ter para demônio. Quando Jesus chegar, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar. Ele mudou. Entrou lá, disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Tem uma ordem do céu sendo liberada a teu favor essa noite. Ei, Jesus vai dar uma ordem para o teu problema, para essa situação. Deus está dizendo nessa noite: a boca é minha, mas a palavra é dele. Acabou a água, acabou o pão. Quando Agar olha para o menino e fala: não foi Deus que prometeu nada para mim naquele deserto. Não é assim? Não foi Deus. Aquele primeiro deserto que eu passei lá, que o anjo disse para mim que eu ia ter um filho, que dele ele faria uma grande nação, fez promessa para mim. E agora estou novamente no deserto com o menino, ele vai morrer. Está sem pão, está sem água. O sol está escaldante. Eu não tenho direção. Eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que eu vou fazer. Aleluia. Vai morrer o menino. Vai morrer. Não tem mais jeito. Eu vou ser envergonhado. Eu vou ser humilhado. Essa doença vai me matar. Minha família vai desmoronar. Porque olha como está. Deus disse. Deus tem promessa, mas parece que Ele não está no negócio. Esqueceu a promessa. O desespero faz isso. Nos faz esquecer da promessa. Lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Andando lá desenchavidos os 2, falando de tudo que havia acontecido. De repente Jesus começou a caminhar com eles, mas a frustração era tanta que eles nem percebiam que era Jesus. Nem percebiam. E Jesus perguntou a eles: do que vocês estão falando? Mas onde você estava? Não ficou sabendo dos acontecimentos desses dias que aconteceu em Jerusalém? E Jesus disse: mas o que aconteceu? E eles começaram a contar, a dizer. E um deles disse uma frase muito interessante. A frase do crente frustrado. A frase do crente que perde a esperança. A frase do crente que pensa que Deus te esquece, que pensa que Deus dorme, sendo que a sua Bíblia diz que eis que não dorme e nem tosqueneja aquele que guarda Israel. Eles disseram assim: e nós que esperávamos, quer dizer, eu não espero mais. E nós que esperávamos que Ele remisse Israel, que fosse Ele o remidor de Israel. Mas já é o 3º dia. Ele disse que ia ressuscitar. E até agora nada. E Jesus ali andando com eles, né? Está entendendo o mistério? Antes de... não estavam crendo mais. Foram crer e ver que era Jesus só lá no partir do pão. Chegando lá em Emaús já. Jesus está caminhando contigo, você não está vendo. Jesus está andando com você e você está desalentado. Está aí frustrado. Mas Deus nessa noite quer fazer eu e você voltarmos a ter esperança nas promessas que Ele fez para mim e para você. Ele vai cumprir a promessa. Vale a pena. Vale a pena passar pelo deserto. Não temas, crê somente. Aleluia. E que Agar fez? Agar, quando viu que tudo havia acabado, até a esperança dela, porque se esqueceu do que Deus havia falado, pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore e disse: eu vou me afastar, porque eu não quero ver morrer o menino. Vai morrer. Eu não quero ver o menino morrer. A promessa morrer. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Sabe,
Quando a Bíblia diz que Satanás veio se não roubar, matar e destruir, a principal coisa que ele quer roubar da minha e da tua vida é a nossa fé. Ele começa a lançar tanta mentira e querer transformar a mentira dele em verdades. Aleluia. Que é muito perigoso nós cremos na mentira dele achando que é verdade. Deus está dizendo que vai operar um milagre, que ele vai fazer a obra. E Satanás está dizendo: ei, não tem mais jeito, para, abandona, desiste. Para de ser crente. Para com esse negócio de orar. Lembra do povo? Lá em Malaquias. Aleluia. É inútil andarmos de luto diante do Senhor. É inútil seguirmos a Deus. Mas Deus levanta o profeta e diz: ei, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem diferença entre você e aquele que não crê. Você vai fazer a diferença. Você vai passar a crer, porque Deus vai mudar a tua fé. Lamassuriandarai Xaramassubri de Caio Ramandaguiaçou. Eu ser natural é muito fácil. É muito fácil eu crer naquilo que eu estou vendo. Eu podia crer no laudo médico que dizia que minha irmã ia morrer, mas eu preferi crer que Deus é o Deus que dá vida, que a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Quando eu profetizo a palavra, não tem como ela não ter efeito. Eu profetizei a palavra. Porque eu sou boa? Não. Porque eu sou fiel? Não. Porque Deus é fiel para cumprir o que sai da boca dele. E por que você deixou de crer que Deus é capaz de fazer até o impossível na tua vida? De abrir a porta que ele disse que ia abrir para você. Ah, mas eu recebi a promessa no final do ano. Já estamos para lá da metade do ano e nada ainda. É só mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. A tua promessa tem dia marcado para ela acontecer. Enquanto isso, Deus está trabalhando no teu vaso. Deus está moldando o teu caráter. Ele está querendo te mostrar que você tem que adorar Ele com a promessa cumprida ou com ela sem cumprir ainda. Você está entendendo o mistério de Deus? O menino vai morrer debaixo de uma árvore? Não vai. Sabe por quê? Mais uma vez, o anjo brada a Agar e diz a ela: Agar, o que tens? O que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus pergunta para você o que você tem. O que é que está acontecendo? Por que você não crê mais? Você está automático. Aleluia. Diz o Espírito Santo de Deus e não eu. Eu venho aqui, eu sento, eu levanto, eu vou embora. Eu venho aqui, eu sento, eu levanto, eu vou embora. Deus precisa de uma noiva que volte a crer, até mesmo na vinda, até mesmo do encontro. Quantos não crê nem na promessa do arrebatamento? Quantos já nem crê mais que esse culto não pode nem terminar? Aleluia. Porque a igreja pode ser arrebatada. Quantos já perderam a esperança? A Bíblia diz que diziam, né? Ah, quanto tempo ouvimos falar e até hoje nada aconteceu. Aleluia. Noiva do Cordeiro, é tempo de tirar as escamas dos olhos e abrir os olhos espirituais. É tempo de descauterizar a mente,
Começar a pedir a Deus visão altaneira, visão de águia, para enxergar além das coisas naturais. Você não é natural. Mais uma vez diz o Espírito Santo. Começa a pedir visão espiritual para Deus. Começa a querer ser espiritual. Começa a querer ser espiritual. Ei, se esperarmos em Deus só em coisa dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quanto tempo você não sente mais saudade do céu? Ah, irmã, que conversa antiquada. Quanto tempo você não parou para meditar que daqui um tempo, que não vai demorar muito, nós não vamos mais estar aqui? E quantas das vezes estão pensando só em abraçar as coisas terrenas, as coisas dessa vida? Hein? Salmo 37:4, se não me engano, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Davi, quando escreveu esse salmo, eu creio que estava olhando o homem deleitando no carro novo, no cartão de crédito com limite bem grande, com a dispensa cheia. Não é pecado isso não. Mas o nosso deleite não tem que estar só nisso. Deleita-te também no Senhor. Tenha alegria também no Senhor. Tenha prazer em servir também ao Senhor. Quanto crente triste, desanimado, cabisbaixo, porque não tem mais alegria em servir a Deus. Como já disse aqui, a alegria no Senhor é a nossa força. Abraão foi fortalecido na fé, fazendo uma coisa que poucos têm feito hoje em dia. E sabe qual foi a coisa? Dando glória a Deus. Crendo contra a esperança, mas dando glória a Deus. Tudo dizia que não, mas ele dava glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus diz para mim e para você: volte a acreditar. Ainda que você tenha passado várias, está passando, porque os dias são maus, por situações que parece que não vai cessar, parece que o vento não vai parar de soprar. Mas a hora que ele acordar no barco, ele vai dizer: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Tudo vai se fazer bonança. Mas enquanto isso, diz o Senhor, não temas. Não temas. E diz a palavra que o anjo disse a Agar: que tens, Agar? Eis que eu ouvi a voz do menino lá do lugar onde você deixou ele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Volta lá. Lembra da onde tu caíste. Lembra qual foi o momento que você parou de acreditar que Deus vai cumprir, vai fazer uma obra na tua vida e na vida da tua família. Volta lá naquele dia que você olhou uma situação tão séria que você disse: eu não vou nem orar mais, vou largar aqui. Sabe aquele meu projeto? Vou colocar na gaveta, vou enfiar lá porque não vai acontecer. Sabe aquela meu esposo, não vou orar mais. Sabe aquele meu ministério que Deus me chamou? Eu vou parar de orar, eu não vou investir mais, porque parece que não vai acontecer mais. Aleluia. Deus manda dizer essa noite: vai lá e pega de volta. Ninguém mandou você abandonar, porque se Deus não desistiu, quem é você para desistir? Quem mandou você abandonar aquilo que antes de ser o seu projeto era projeto de Deus? Ele fez a promessa. Não foi homem quem te prometeu, não foi a força da carne, foi a força do Todo-Poderoso, foi a boca de Deus. E ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Diz o Senhor: volta a ser crente,
Volta a acreditar. Volta a ter esperança. Porque Deus ouviu a voz do menino lá no lugar onde se abandonou. Lembra aquele dia que você falou que não vai orar mais, que não vai fazer mais? Deus viu. Deus viu. E Ele manda dizer: pode voltar a acreditar. Volta a investir. Volta a estudar. Eita, mistério de Deus. Volta a projetar. Volta a sonhar. Não fui eu que fechei aquela porta. Porquanto, diz o Senhor, eu tenho a chave de Davi, que abro e ninguém pode fechar. Ismael tinha o DNA de Abraão. Ismael não era qualquer um. O teu sonho, o teu projeto, a tua família, a tua história tem a marca de Deus, tem a promessa de Deus, tem o selo de Deus. Aleluia! E não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que vai impedir o querer de Deus na tua vida. Abriu Deus os olhos de Agar. Deus vai abrir teus olhos. Aonde você não está vendo solução, diz o Espírito Santo de Deus: se prepara. Se prepara. Porque o socorro vem. O socorro vem. E ele vem. E ele vem. E ele vem. Saltando sobre o monte. O socorro vem. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eis que o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. O que Agar enxergou? Um poço de água bem na frente dela. Aquilo que está faltando, você vai começar a enxergar. Porque Deus vai colocar na tua frente. Eita, mistério de Deus. Ele vai colocar na tua frente. Eu não sei se você crê, eu creio. Aleluia, eu creio. Eu creio porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai abrir os teus olhos. E Deus disse: dá de beber ao menino. Volte a alimentar o teu sonho. Volte a alimentar a tua promessa. Mata a sede daquilo que você engavetou, daquilo que já está seco, daquilo que para você já não é mais projeto. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar.